Boa noite, pessoal. Vamos a mais uma aula nossa, né, da disciplina Fundamentos de Matemática Elementar, tá? Nós vamos continuar com o conteúdo e a gente vai continuar falando de função de segundo grau a partir da onde a gente parou. Boa noite. E então nós vamos continuar com o conteúdo exatamente onde a gente parou na aula passada. Eu vou voltar para falar um pouquinho de vértice de parábola, que foi onde a gente falou, né? Então, pegando aqui no meu cronograma, 11 do 11, né? Hoje a ideia é a gente chegar até a página 115 do livro ou o mais próximo possível, né? Então vamos lá. Tá compartilhando. Então, na aula passada, o último tópico que eu falei foi de vértice de parábola, né? E aí o vértice da parábola ele tem uma fórmula. A fórmula do vértice da parábola, né, para a gente recordar, é o valor do x é menos b sobre 2a e o valor do y é menos delta sobre 4a. Foi a última coisa que a gente falou, foi sobre o vértice da parábola, né? Então, o x do vértice vai ser o valor que a gente coloca em x para chegar no máximo ou mínimo da função. E o y do vértice é o máximo ou mínimo da função. Lembrando que a parábola pode ter mínimo quando o a for menor que zero. O a for maior que zero, na verdade. Quando o a for maior que zero. E a parábola pode ter o máximo quando o a for menor que zero. Ou seja, o número que está com o x ao quadrado for negativo, né? Então a gente parou exatamente falando desse ponto aí. Tá? Continuando aí, então, a gente chegou a fazer um exercício de vértice de parábola. Vamos ver se eu faço algum outro aqui. Acho que eu fiz esse exercício de esboçar o gráfico, né? Que foi um exercício completo, achou tudo. Vamos ver se tem algum outro interessante aqui pra gente fazer. Tem um outro de esboçar o gráfico aqui, vamos fazer ele também. Esboça o gráfico da função lá, determinando as raízes, coordenadas, mínimo ou máximo, interseção com o eixo y, né? Porque é um exercício de função de segundo grau bem completo, né? Visto que hoje tem cada vez caído menos em equações a parte de função de raiz, vértice, máximo, mínimo e gráfico é a parte mais importante da função do segundo grau. Então vamos fazer mais um aqui que vai pedir o gráfico da função do segundo grau, né? Então o gráfico vai ser um esboço da curva, né? Aqui não. Onde a gente vai marcar alguns pontos para poder representar aquela função lá, né? A função do segundo grau ela vai ter 4 pontos para a gente poder esboçar o gráfico. São as raízes, que podem ser duas, vamos considerar que são duas, mais a interseção com o eixo y e o vértice. Então a gente chega a ter 4 pontos importantes, desde que tenha duas raízes para a gente definir essa parábola aí, né? Como a gente vê aqui, ó, o a, que é o valor que está com x ao quadrado, é o menos 1, né? O número não aparece, é porque é 1. O a é menos 1. O b vale 1. Como tem o mais aqui, não tem número, é porque é 1. E o c vale 6. Como o a é negativo, a gente já sabe que a parábola está assim e ela tem um ponto de máximo, né? Então a letra C aqui, ó, classifique o y do vértice como mínimo ou máximo. Então a gente já sabe que o ponto aí é de máximo, tá? Porque o y, o a é negativo. Então a gente vai colocar aqui como valor de máximo. E aí agora vamos. Letra A, achar as raízes. Letra A, raízes. Então a gente vai primeiro pelo delta, né? O valor do b ao quadrado, menos 4ac. B é 1. 1 ao quadrado, 1.
Menos 4 vezes o A, que vale menos 1, vezes o C, que vale 6, né? Menos com menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24, 24 com esse 1 aqui dá 25. Então, a gente tem que o delta vale 25. Achando as raízes aí, que vão ser duas, porque o delta deu maior que zero. x1 e x2 é menos o valor do b. O b é 1, menos o valor do b vai dar menos 1. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de 25 é 5. Sobre 2 vezes o valor de a. O a vale menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E aí agora a gente vai ter duas raízes, né? As raízes vão ser menos 1 com mais 5 dá 4. Dividido por menos 2 dá menos 2. Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Dividido com menos 2 dá 3. Então aqui a gente tem menos 2 e 0, é um ponto. E o outro ponto aqui vai ser o 3 e 0. São raízes. Quando x vale menos 2, o y é 0. O conceito de ser raiz é elevar no y igual a 0. Quando x é igual a 3, o y é 0. Achamos a letra A aí as raízes. Vamos para a letra B, as coordenadas do vértice. Letra B. Coordenadas do vértice. O vértice a gente já sabe que ele é menos b sobre 2a, o x do vértice. Então, o b vale 1. Menos b vai dar menos 1. Sobre 2 vezes o valor de a. O a vale menos 1. Então, vai sobre menos 2. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vai ficar menos 25, né? O delta deu 25, menos 25 sobre 4a. O a vale menos 1, então sobre menos 4. Opa. Então, eu vou ter aqui mais um ponto, que vai ser o vértice, né? O vértice menos com menos dá mais, então aqui a gente vai ter meio, né, ou 0,5, menos com menos dá mais. Então aqui vai ficar 25 sobre 4. 25 sobre 4 vai dar 5,25, né? 5,25 aproximadamente. Não, 6, né? Na verdade, isso aqui vai dar aproximadamente 6 vezes 4 é 24, né? Então, 6,25. Aproximadamente, não, exatamente, né? 6,25. Só por questão do gráfico. A gente já classificou a interseção com o eixo Y, letra D. Letra D, interseção com o eixo Y. Se o ponto corta o eixo Y, né? Se o ponto está aqui no eixo Y, quer dizer que o x vale 0. Então, é um ponto da forma 0 em x e alguma coisa para y. Ah, como que eu vou achar? A gente joga aqui na função o 0 no x e acha o valor de y. Então, vai ficar y é igual a menos 0 ao quadrado. Então, a gente coloca aqui. O y é igual, então o y vai ser 0. Ó, o y é o que a gente vai achar, né? O x é 0. Então, eu vou ter que o y é igual menos o valor de x ao quadrado. Estou substituindo aqui na função, tá? O y eu não sei, mas o x é 0 porque é interseção com o eixo y. Então, menos o valor de x ao quadrado, mais 0, que é o valor de x, mais 6. Mais 0, mais 6. Vocês vão reparar que 0 ao quadrado é 0, com menos é 0, com 0 é 0, vai dar que o y é igual a 6, né? Então, a gente vai ter aqui a interseção com o eixo y, que é o ponto. Quando o x vale 0, o y vale 6, né? Da letra B. Aí, agora, a gente só marca os pontos no plano cartesiano. O x vai variar de
menos 2 a 3 e o y vai até 6,25. Então vamos fazer o nosso plano cartesiano aqui e marcar esses pontos. Então x... deixa eu desmarcar aqui, senão dá ruim. Vamos lá. Menos 1, aqui é o 0, né? Menos 2. E aí aqui vai ter 3. 1, 2 e 3. E aqui vai ter 6,25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui vamos colocar o 6,25 bem aqui. E aí agora a gente vai marcar os nossos pontos. Primeiro ponto que eu vou marcar aí são as raízes. É o menos 2 e 0, 3 e 0. Menos 2 e 0. 3 e 0. Aí depois o vértice, que é meio e 6,25, né? O meio vai estar aqui, tá? E o 6,25 tá aqui, então a gente pode ir pontilhando. Tá aqui o vértice. E a interseção é o 0 e 6. Bom, se o 6,25 está aqui, aqui está o 6. Aí agora é só a gente traçar a curva, né? Bom, essa é a parte difícil para mim, que é desenhar na mesa digitalizadora. Não é fácil, mas só para ter uma noção, né? Deixa eu voltar aqui que ficou bem torto. Aí nosso gráfico da função pedido, né? Ficou bem torto, mas só para ter uma ideia. Então eu acho que dessa forma a gente passa bem pelos quesitos necessários para ter um gráfico de uma função, que são as raízes, o vértice e a interseção com o eixo y, né? E aí agora a gente vai falar de imagem, né? Vou até voltar aqui. Olha só, a imagem ela sempre vai estar no eixo y. A gente repara que exatamente aqui essa função ela tem um valor máximo de y, tá? Olha só, nenhum valor para y vai ser maior que 6,25. A imagem dessa função aqui ela é da forma o y é menor ou igual a 6,25. Por quê? Se a função tem um ponto de máximo, ela tem um y máximo. Então a imagem vai ir só até aquele ponto, tá? Se fosse uma função, por exemplo, dessa forma aqui, a gente teria um ponto de mínimo. Então a função teria um menor valor e não teria um maior, que aí ela poderia subir infinitamente. Vamos ver aqui pelo material do livro, tá? Vamos lá. Conjunto imagem da função quadrática, né? Então a gente vai ter dois casos. Quando a é maior que zero, a gente tem um ponto de mínimo. Então essa função vai ter uma imagem mínima e um ponto de mínimo. Ela vai ter uma imagem mínima e não, a máxima vai para o infinito. Agora, quando A for menor que zero, que aqui no caso, o computador é devagarinho, mas vai, né?
Aqui no caso, se o A é maior que zero, a função vai estar dessa forma aqui, né? E aí, a gente vai ter um ponto de mínimo. Então, a imagem vai ser maior ou igual o y do vértice. Aqui é o y do vértice, tá? Então, qualquer valor da imagem é maior ou igual ao y do vértice. Já o contrário, aí ó, ele está falando exatamente isso aqui, ó, desenho bonitinho, eu fazendo meu desenho feio ali, né? Então, ó, quando A é maior que zero, a gente tem um ponto de mínimo e a imagem ela é maior ou igual ao y do vértice. Então, a imagem é maior ou igual ao y do vértice, que é achado por menos delta sobre 4A. Já quando o A é menor que zero, se o A for menor que zero, aí a gente vai ter esse caso aqui, ó. E o A é negativo, a gente tem um ponto de máximo. Aqui está o y do vértice. Ou seja, qualquer valor da imagem é menor ou igual ao y do vértice, que é o menos delta sobre 4A. Muito ampliado isso aqui. Pronto, assim tá bom. Aí o livro traz o desenho dele aqui, né? Ó, se o A é menor que zero, negativo, a gente tem aqui um ponto de máximo, então quer dizer que eu tenho um y máximo. Então qualquer valor da imagem que está em y, a imagem sempre está em y, é menor ou igual ao y do vértice, que é o menos delta sobre 4A, né? Então o y, a imagem da função é igual ao y pertencente ao conjunto dos números reais, tal que os y dessa imagem são menor ou igual ao y do vértice, que ele é o máximo, tá? Vamos ver aqui esses aqui, ó. Determinar o conjunto imagem das funções quadráticas A e B. Vamos fazer os dois. Então, para eu determinar o conjunto imagem, né, eu vou precisar só do y do vértice, que é o menos delta sobre 4A, então vou ter só que calcular o delta, né? Vamos lá. Então a gente já vai observando que na letra A o A é positivo, então a gente tem um ponto de mínimo, e na letra B o A é negativo, a gente tem um ponto de máximo, né? Então vamos começar aí pela letra A. Letra A. Vamos começar calculando o delta, porque eu tenho que achar o y do vértice. Lembrando que o y do vértice é menos delta sobre 4A. Né? Isso aí poderia representar um lucro máximo de uma empresa, então a gente vai achar qual que é o valor do lucro máximo pelo y, né? O y do vértice. Ou representar a área de uma construção, você determina quanto que pode ter de perímetro, vai dar uma função do segundo grau, e aí você determina a área máxima pelo y do vértice e a medida do lado pelo x do vértice, né? Quanto tem que medir cada lado para dar uma área máxima. Depois eu vou dar um exemplo disso daqui, né? Vamos lá. Então, delta. Delta é menos o valor de B, o B é menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Ó, delta é B ao quadrado, né? Então, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes o A, que vale 1. E vezes o C, que vale menos 3. Né? A, B, C. Menos com menos mais. Então, 4 vezes 3, 12. 12 com 4, 16. Então, eu tenho que o delta vale 16, né? Um pouquinho na frente mesmo. Delta vale 16. Então, eu vou ter que o y do vértice
vale menos o valor do delta, menos 16. Sobre menos valor do delta sobre 4A. O A vale 1, 4 vezes 1, 4. Então vai dar 16, menos 16 sobre 4, vai dar menos 4. O y do vértice vale menos 4. Lembrando que aqui a gente vai ter um ponto de... o ponto é de mínimo, porque o A é positivo. Então a nossa função ela tá assim, ó. Então qualquer y que eu pegar vai ser maior ou igual ao y do vértice. Então a solução é o seguinte: a imagem é igual a y pertencente aos números reais, ou seja, são os valores de y que pertencem ao conjunto dos reais, tal que o y ele vai ser maior ou igual a menos 4. Maior ou igual porque aqui a gente tem um ponto de mínimo. Então qualquer valor de y é maior ou igual a isso. Vamos pegar aí agora a letra B. Letra B. A letra B, vamos calcular o delta com a mesma intenção aí, né? Então, delta, olha aí na letra B, menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Então, o B vale 6. Então, delta é o valor do B ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes o valor do A, que é menos 1, que está menos x ao quadrado, e vezes o valor do C, que é o menos 9 sozinho ali na letra B, tá? Menos com menos mais, né? 4 vezes 9 vai dar 36, né? 4 vezes 9 vai dar 36, então o delta vai ser 36 mais 36, que vai dar 72, né? E aí eu vou ter o seguinte, achando o y do vértice. O y do vértice é menos o valor de delta, então vai dar menos 72, sobre 4A. O A é negativo, é menos 1, então vai dar menos 4, né? E 72 dividido por 4 vai dar 18. Então, o y do vértice vale 18. Lembrando que aqui a função, então, como o A é negativo, ela está dessa forma aqui, ó. Então, a gente tem um ponto de máximo. Então, a imagem vai ser igual. São os números pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que esses y's, eles são menores ou igual a 18, uma vez que o y do vértice é um ponto de máximo agora e vale 18. Pessoal, se tiver dúvida, vocês podem abrir o microfone e fazer pergunta, tá? Olha o chave chamando do lado errado. Vamos lá, continuando. Então, assim, independente do que aquela função represente, ela vai ter um ponto de máximo ou de mínimo e a gente consegue analisar os valores associados a isso, tá? Vou dar o exemplo aqui que eu falei da construção. Quer ver? Que é uma função de segundo grau, né? Vamos falar que a gente vai construir uma casa aí e ela pode ser retangular ou quadrada, do jeito que a gente quiser, a base. Só que se eu for somar o perímetro aqui, né, a soma das medidas dos lados, tem que dar 100. O perímetro tem que dar 100. Então vamos falar que eu coloquei aqui, ela vai ter, essa casa vai dar, nossa, grande, hein? 30 de largura. Vamos falar que a gente está construindo um galpão, né? Porque uma casa com 30 metros de largura não é uma casa, é um palácio. E então 30 com 30, 60, não, aí já vai sobrar só
40. 30 é muito. Pera aí, vou apagar. 100 de perímetro a regra. Então vamos pôr que 20. 20 e 20 de largura, 40, então sobrou 60, 30 e 30. Então o perímetro aqui, ó, 20 com 30, 50, com 20, 70, com 30, 100. O perímetro tem que dar 100. A área aqui é 20 vezes 30. Então a área vai dar 20 vezes 30, que nesse caso aqui vai dar 600. Então, se eu construir uma casa utilizando um perímetro de material de 100 metros, eu consegui nesse formato aqui ter uma construção de 600 metros quadrados. A pergunta que fica, se eu mudar esse desenho aqui, eu posso aumentar ou diminuir a área? Né? Essa é a pergunta. Vamos ver, vamos falar que a outra, vamos supor um outro desenho aqui. Vamos falar que agora, em vez de 20, tem 10 de largura. 10, então gastei 20, sobrou 80, então tem 40 aqui. E 40 de comprimento. Então, a área aqui, ó, vai dar 10 vezes 40. A área deu 400 metros quadrados. Repara, ó, 10 com 40, 50. Com 10, 60. Com 40, 100. Olha só, gastando o mesmo perímetro e a mesma quantidade de material para subir essas paredes, aqui eu tive uma área de 600 e aqui eu tive uma área de 400. É uma diferença significativa dentro do espaço interno utilizando a mesma quantidade de material. E ali ainda não está na forma otimizada, tá? Ainda tem como dar mais de 600. Acho que o máximo vai ser 625. Mauro, como que você sabe? Função de segundo grau, tá? Para obter essa área aqui, a gente poderia fazer uma função de segundo grau e obter o lado de forma que seja máximo, tá? Vamos fazer o desenho aqui então para a gente encontrar a situação idealizada, que eu vou gastar a mesma quantidade de material e construir com o maior espaço interno possível, né? Então, ó, vamos primeiro ilustrar a nossa situação. Vou ter aqui nossa casa, que é um retângulo, ou galpão, que é de forma retangular. E eu sei que se eu somar todos os lados, tem que dar 100, né? Se eu falar que aqui mede x, aqui também mede x, que o retângulo tem os lados opostos, paralelos iguais. Aí, quanto que vai medir esse lado aqui e esse aqui? Esse aqui vai medir 100. Esse lado aqui tem que medir 100 menos x. E esse aqui também tem que medir 100 menos x. Por quê? Olha só. 100 menos x é 50. Ou é 100? Peraí. É 50. Pera aí, só corrigir aqui. É 50 menos x. Vamos lá. 50 menos x. E esse aqui tem que valer 50 menos x. Se eu somar todos os lados, não tem que dar 100 a soma? Então vamos começar. X mais 50 menos x mais x de novo mais o último lado, que é o 50 menos x. Se eu somar assim, ó, esse x com esse x aqui, mais x com menos x dá 0. Mais x com menos x dá 0. E aí sobrou para mim só 50 com 50, que dá 100. Então, se eu distribuir dessa forma, um lado vale x, o outro 50 menos x, o outro vale x, o outro 50 menos x, dá os 100 metros. O que eu estou querendo dizer? Olha só, para fazer mais sentido ainda. Cadê? Esse lado aqui mais esse aqui tem que somar e dar 50.
porque aí, da mesma forma, aqui e aqui tem que somar e dar 50. Se eu falar que aqui vale 10, por exemplo, aqui vale 50 menos 10, que dá 40. Se eu, por acaso, agora falar que aqui vale 20, agora o outro lado vai ficar valendo 50 menos 20, 30. E olha só, 20 com 30, 50. 10 com 40, 50. Então, aqui eu consegui encontrar... Vou apagar essas partes. Eu consegui encontrar as dimensões do meu terreno. Então, aqui vale x, aqui vale x, aqui vale 50 menos x, aqui vale 50 menos x. Se eu somar todos os lados, igual eu vi que na soma dá 100. A área. A área é um lado vezes o outro, né? Então, encontrando a área aqui, ó. Área. A área é esse lado aqui vezes esse aqui. Então, a área vai ser x vezes 50 menos x. Resolvendo aí, a área vai dar x vezes menos x dá menos x ao quadrado. E x vezes 50 dá 50x. Beleza. Aí agora, olha só. Eu tenho uma função do segundo grau. Eu posso determinar o valor do x para eu ter o y máximo. O y, no caso aqui, é a área. Tá? E aí, como é que vai ficar? Bom, eu só preciso determinar quanto que vale o x. X do vértice. Valor do x que me leva no y máximo. O y, no caso, é a área. Como é negativo, realmente, a nossa parábola aqui, ó. A nossa parábola está assim. Eu vou determinar o x do vértice, que é o valor do lado, para me dar a área máxima. Beleza. Determinando o x do vértice. X do vértice nada mais é que menos o valor do b sobre 2a, nada mais. O b... peraí, aqui 50x, né? Fazendo a distributiva, menos x ao quadrado, 50x. O b vale 50, então vai ficar menos 50. Sobre 2 vezes o valor do a. O a vale menos 1, menos 2. Menos 50 sobre menos 2 dá menos com menos mais 25. O x vale 25. Tá? Então, quanto que vai valer o lado? O x vale 25. Então, esse lado vale 25. Esse aqui também vale 25. Esse aqui não é 50 menos o valor do x, vai dar 25 também. E o de cá também vai dar 25. Então, a área aqui para nós vai ser 25 vezes 25. Vamos ver se vai dar uma área maior do que esse que a gente já encontrou, né? Área 25 vezes 25. Se eu não me engano, vai dar 625. Mas... vamos conferir aí só para ver. Né? 25 vezes 25. 625, certo. Então, a área aqui deu 625 unidade de área, né? Que é metro quadrado. E aí a gente repara que, olha só, eu gastei 100 de perímetro, né? 25 com 25 com 25, tá? Então, a área deu 625. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo? Utilizando a mesma quantidade de material, eu posso definir o formato ideal para ter a maior área possível, né? Aqui deu 600, bem próximo do máximo possível. Aqui foi péssimo, deu só 400, perdi muito espaço interno. E aqui deu 625. Então, o que a matemática está dizendo para a gente é que tem como a gente construir as coisas com uma quantidade de material delimitada e obter a maior área possível. E isso não serve só para área, não, para volume. Então, hoje em dia, tudo que é produzido na indústria, uma caixinha de creme de leite e assim por diante vai, eles pensam em duas formas.
como gastar a menor quantidade de material para fazer embalagem e no transporte, como eu vou conseguir pôr mais unidades dentro do transporte. Geralmente, transporte é feito em caminhão e a carroceria do caminhão é um retângulo, é um paralelepípedo retângulo, né? Ou seja, então leite, creme de leite, várias outras coisas vêm em retângulos, paralelepípedo retângulo, que é o mesmo formato da carroceria do caminhão, tá? Para caber a maior quantidade de itens, e além de caber a maior quantidade de itens, ali dentro, caber de cada item isolado, cabe o máximo de volume possível, ou próximo disso, né? Então, eles otimizam de acordo com o transporte e com a embalagem, né? A forma de gastar o mínimo possível para se fazer aquele processo. Então aí ó, uma utilização da função do segundo grau, que é uma função bem simples, muito grande, né? A função do segundo grau, ela está aí dentro da engenharia civil, na parte de construção, e também na parte de volume também, né? Aí, só que o volume ia dar uma função de grau 3, não ia dar de grau 2 não, né? Uma é área plana, a outra 3 dimensões, né? Vamos continuar lá, mas é bem interessante isso daí. Tem um exemplo famoso no Enem que fala que é a função de segundo grau, que ele fala bem assim: fulano vai construir um galinheiro que vai utilizar um muro da casa e ele tem tantos metros de tela. E aí pergunta quanto que tem que medir cada lado do galinheiro, o muro está disponível, né? Para ter a maior área possível, né? E aí é exatamente o que eu acabei de fazer, tá? É o mesmo conceito para resolução. E ele é bem legal esse exemplo, né? Quando vocês forem ver cálculo, vocês podem achar ponto de máximo ou mínimo pela derivada, né? Os pontos críticos. Mas aqui na função de segundo grau a gente tem um ponto de máximo só ou um ponto de mínimo só, e a gente tem a fórmula bem simples para poder achar isso daí, né? Estudo de sinais da função quadrática, tá? O que significa estudo de sinal? Estudo de sinal eu quero determinar quais valores de x que me leva em y igual a zero, raízes. Quais valores de x que me leva em y negativo, quais valores de x que me levam em y positivo. Isso é o estudo de sinal. Você controlar o que você tem que fazer para chegar no y negativo, no y igual a zero e no y positivo. Eu vou resolver um aqui pra gente, tá? Vou direto aqui para resolução, vocês vão entender, é bem simples. E serve para qualquer caso, tá? Serve para o A positivo. Opa! Uai! Pessoal, deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Tá tudo certo. Meu computador ficou com a tela preta aqui. Não sei o que aconteceu não, mas vamos voltar. Professor, Oi. depois o senhor faz de novo aí na parábola, no plano cartesiano, mostrando cada ponto, fazendo um desenho certinho para mim ver, eu ver de novo. Faço, Jobert. Um qualquer, só porque eu tô com dificuldade de desenhar o plano, de ver. Eu consigo achar as medidas, depois não consigo achar as medidas. O desenho até sai, mas não consigo identificar elas direito. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse desenho, esse exemplo que eu vou fazer agora, e aí eu vou fazer o gráfico dele, tá? Tá, obrigado. Nada. Bom, tá compartilhando, vamos lá. Vou acelerar aqui um pouquinho então para dar certo, para dar tempo, tá? Vamos lá.
Então, o Joubert pediu aí para fazer mais um gráfico, a gente faz, e até porque fazer o gráfico é a parte mais importante da função de segundo grau. Para fazer o gráfico, a gente precisa de 4 pontos. As duas raízes, se tiver duas, né? O vértice e a interseção com o eixo Y. Então, vamos começar achando as raízes aí, tá? Raízes. Beleza. Aqui a gente tem que o A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6, tá? Então, as raízes, o delta é o valor do B ao quadrado, menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes o valor do A, que é 1, e vezes o valor do C, que é 6. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 6 dá menos 24. 25 com menos 24 dá 1. Então, o delta deu 1. Agora, vamos achar as raízes. x1 e x2. As raízes são menos o valor do B. O B é menos 5. É menos o valor do B. Menos com menos 5, então dá mais 5. Mais ou menos raiz de delta. O delta deu 1, raiz de 1 é 1. Sobre 2 vezes o valor de A. O A vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter as duas raízes aqui, né? Toda vez que o delta dá maior que 0, são duas raízes. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 sobre 2, 2. Então, aqui a gente tem nossos primeiros pontos, as raízes. Quando x vale 3, o y vale 0. É o conceito de raiz, qual o valor de x que me leva no y igual a 0. E a outra é 2 e 0. Então, se o x vale 2, o y vale 0. Achamos as raízes. Agora, vamos para o vértice aí. Vamos para a interseção, porque eu estou vendo eu estou enxergando ainda a função aqui. Inter com eixo y. O que é interseção com o eixo y? É o ponto que está em cima do eixo y, tá? Para esse ponto estar em cima do eixo y, o x vale 0. Então, a gente vai substituir o 0 no lugar do x aqui e achar quanto que vale o y, né? Então, o y vai ser igual 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6. Então, olha só, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, o y vale 6. Então, aqui é o ponto. Quando o x vale 0, o y vale 6. E aí, agora falta achar só o vértice, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou achar o vértice aqui em cima. Cadê? Gente, toda hora eu perco essa pontinha aqui. Impressionante. Vértice. O x do vértice é menos o valor do b sobre 2a. O b vale menos 5. Menos 5 vai dar 5. Sobre 2 vezes o valor de a, 2 vezes 1, 2. O y do vértice é menos delta, o delta deu menos 1. O delta deu 1. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vai ser menos o valor de delta, que é 1, sobre 4 vezes o valor de a, que é 4. Né? Então, aqui só para a gente ter uma noção, né? 5 sobre 2, para a gente, 5 dividido por 2 dá 2,5. E menos 1 sobre 4 vai dar menos 0,25. Tá? Então, para analisar o gráfico, o x vai variar de 0 a 3 e o y de 0 até 6. Vamos fazer o nosso gráfico. Trocar a cor. O y varia de 0 a 6. Então, tá.
Menos 0,25 a 6, né? Então vamos marcar aqui os valores de y, né? Vamos falar que aqui tá o menos 1. O menos 0,25 vai estar aqui, tá, gente? Bem pertinho. Menos 0,25. Aí aqui vai estar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o x vai variar de 0 até 3. Dois. Aqui, gente, vocês podem sair por número. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, 4. Põe os dos y positivo para cima e o negativo para baixo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar as raízes. As raízes é o 3 e 0, 2 e 0. Então, aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando o x vale 3, o y vale 0. Fica em cima do eixo. E o outro vai ser o... É o 2 e 0? Acho que é, né? Isso. Agora a interseção com o eixo y é o 0 e 6. Quando o x vale 0, o y vale 6, né? Ó, se eu jogar esse ponto aqui, vai dar aqui no 0 no x. E por último, o vértice é 2,5 e menos 0,25. O 2,5 está aqui, ó. Entre o 2 e o 3. E o menos 0,25 está aqui. Então, tá aqui, ó. Se eu levo esse ponto aqui, ele dá no 2,5 em x. E se eu levo ele para cá, ele dá no menos 0,25. Aí agora é só a gente traçar o gráfico da função. Aqui vai ficar um pouco ruim de traçar, porque a mão fica bem difícil. E esses números não ficaram muito próximos. Mas vamos lá, né? Então, aqui está o vértice. Ai, gente, desculpa, mas esse desenho a mão livre na mesa digitalizada. Ficou bom demais, deu pra entender direitinho. É isso aí. Ótimo. Agora vamos fazer a análise do estudo de sinal. A regra é bem simples, tá, pessoal? A gente traça uma reta e põe as raízes. As raízes é o 2 e o 3. 2 e 3. E a regrinha é assim, ó. Macama. Vocês guardam minha. Macama. Minha cama. Né? Minha cama. Como assim macama? Mesmo sinal de A, contrário do sinal de A, mesmo de A. O A aqui, como a gente viu, o A é positivo. Então, se eu tenho mesmo de A, contrário de A e mesmo de A, então significa o seguinte. Mesmo de A, mais. Mesmo de A, mais. Contrário de A, menos. O que isso significa? Qualquer valor de x que eu pegar menor que 2, o y dá positivo. Então, aqui o y é positivo. Qualquer valor que eu pegar de x maior que 3, o y é positivo. E qualquer valor de x que eu pegar entre 2 e 3, aí o y é negativo. É o estudo de sinal. A gente faz uma reta, marca as duas raízes e põe mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. E aí coloca os sinais. O que significa? Se eu pegar, por exemplo, aqui, o x valendo 2,5, o y associado é negativo. Se eu pegar aqui o x valendo 1, o y associado é positivo.
Ou se eu pegar aqui o y valendo 4, ou 5, ou 6, o y associado é positivo, né? Então a gente só tem uma parte aqui que o y associado vai ser negativo. E a gente observa só, ó, essa função ela é decrescente até chegar no vértice, e depois do vértice ela fica crescente. Ah, Mauro, e se o x for 2? Aí o y é zero, porque é raiz. E se o x for 3? Aí o y é zero, porque é raiz, tá? Pessoal, por hoje é isso. A gente falou bastante sobre gráfico, sobre vértices, sobre imagem também. Rendeu bastante a aula, deu pra gente ver assim, de forma bem corrida, mas deu pra gente ver bem, tá? É uma ótima terça para vocês e bons estudos, tá bom? Boa noite. Boa Beleza, noite. professor. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Por Foi muito boa. nada. Tchau. Tchau. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, por nada. Isso daí.